Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. La Provence Imóveis. Avenida Sertório, 4500. Telefone 4061-9746. Artes Pedras, Avenida Sertório, 4500, fone 33-61-2727, Porto Alegre. Estilo Pisos, Avenida Sertório, 4500, fone 33-62-1818, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, fone 33-40-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561, fone 33-81-3494, Porto Alegre. Estamos no ar com o programa Comunicando Direito da GSUL TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos telespectadores que o nosso programa vai ao ar aos sábados às 20h30, com a reapresentação nas quintas-feiras às 13 horas e nas sextas-feiras às 21 horas. A nossa bancada hoje aqui está composta da minha esquerda, doutor Demerval Mucílio Trajano, a minha direita, a doutora Ângela Beatriz da Silva, e a minha extrema direita, a doutora Márcia Plasto. A bancada hoje aqui está toda de azul, né? Eu tenho um sonho. Eu queria que um dia essa bancada aqui estivesse toda de verde e amarelo. Olha. Pelo Brasil, né? Eu queria que todos estivessem de vermelho, doutora Luiz. Vai ser difícil. Mas quem sabe, né? Mas quem sabe. Não seria um sonho, seria para prestigiar as colegas também, né, doutora Luiz? Exatamente. Bem, o primeiro tópico que nós vamos abordar aqui no nosso programa hoje é uma questão muito polêmica que está dividindo o Brasil, comentários, entrevistas, que é a rumorosa situação dos bens do falecido Gugu Liberato, né? Então, uma guerra tremenda para disputar o espólio do falecido, né? E ele deixou uma fortuna, como se sabe, né? Fortuna de quase R$1 bilhão, né? É dinheiro para muito dinheiro. Que não acaba mais. E então há uma discussão muito séria sobre a situação dele do casamento, se ele era ou não casado, se ele tinha união estável com a Rose de Prima, né? Não, Rose Miriam. Rose Miriam. Então, eu acho que há corrente para todos os lados, né? Uns entendendo que havia união estável, outros não. Mas eu coloco aqui o assunto para que a bancada disseque o assunto. Quem é que se habilita primeiro aí? Bom, eu confesso, doutora Luísa, que eu não tinha tido assim, muito contato com esse assunto. Mas depois também a doutora Ângela também deu, né, mais ou menos tocou nesse assunto na semana passada. E hoje eu fui dar uma olhada também nisso, né? Então, assim, o que eu pude ver? Que, na verdade, né, não estão reconhecendo a união estável, né? A vida entre ele, né, e a Rose Miriam, né, que seria a mãe que é a mãe dos filhos dele, que essas crianças foram concebidas através de inseminação artificial, e parece que tem um documento do ano de 2011, onde ele é como se fosse um contrato, não é? Que eles estabeleceram as regras, né, dessa convivência, que ela então auxiliaria na educação das crianças que eles tiveram, mas que na verdade eles não tinham nenhum tipo de envolvimento, não é nem afetivo, nem nada físico também que haveria entre os dois. A princípio, não é, a família ou uma união estável, ela é reconhecida, inclusive pela sociedade toda, quando ela é composta com o intuito da formação da família. No caso deles, percebe-se que houve, não é, a constituição de uma família, né, que família até sem filhos também poderia ser. Porém, eu estou na dúvida também, doutora Luiz, eu achei bastante, né, polêmica essa situação, porque eles estabeleceram, não é, que não existia um vínculo entre os dois. Na verdade, existia uma associação para a criação daqueles filhos. Então, eu entendo que efetivamente não existia uma união estável. Eu já entendo diferente. Eu entendo que existia uma união estável, até porque o contrato, esse documento que foi feito, ele já foi feito há muitos anos depois, né, do nascimento dos filhos, né, e os filhos terem sido
terem sido gerados em clínica, sei lá, né? Isso não quer dizer nada também, né? Porque muitos casais casados têm filhos desta forma, né? Quando há algum impedimento para gerar de forma natural, se gera, né, de maneira de procura clínicas. Me foge o nome da clínica. Inseminação artificial. Eu penso in vitro, no médico, aquele que está preso. Delmaci. Aí dá um bloqueio. Então, eu entendo que existia uma união estável, porque ela sempre morou na mesma casa que ele. Eu acho que me parece que moravam em casas separadas. Ela reconhece. Reconhece? Mas também não todos é os casais vivem em casas quer- separadas. Quando né? foram para os Estados Unidos, estavam morando na mesma casa. Diz ela que morava em casa separada. Não sei se Mas próximo. existe casamento, né, que mora em casa É. separada, existe casais que moram em quartos separados na mesma casa e existe N formas de se formar uma família. E isso não quer dizer que não exista uma união estável. Existe. E as normas para essa união, eu que vou definir, né? O casal que define. Nenhum casamento é igual ao outro. Mesmo para aqueles casamentos que são feitos perante a igreja, que tem o documento, nenhuma relação é igual à outra. Cada um tem o seu, né, as suas peculiaridades. E eu entendo que existia, sim, uma união estável. Ela esteve sempre presente ali. Ela era apresentada na família, eles estavam sempre juntos com os filhos, tem viagens juntos, tem várias oportunidades que os dois estavam juntos como um casal. Então ela tem direito à bolada. Tem direito, sim. E aí, doutor Demerol? Boa noite aos nossos telespectadores, nossos colegas da banca aqui, né? Como todos nós, operadores de direito, sabemos que a união estável ela tem os requisitos, né? Duradoura, contínua, ser pública, com o intuito de constituir família. Eu fui aprofundar um pouco a pesquisa sobre isso aí, no cerne da questão, doutor Luísio, e assim, é que eu não estou fazendo discriminação, até porque o Brasil é um país, né, amplo e tal. O cerne da questão é que ele era homossexual. E daí ele era um homem público. Então essas pessoas têm essas necessidades, ter um casamento, ter uma família para... Me lembra do tempo daquele João Figueiredo, eles que tinham uma mulher que ele pagava ela para apresentar publicamente como esposa, tal, porque eles precisam de uma situação. Então, o que acontece? Na verdade, eu acho assim, claro que ela vai levar uma parte, não tenha dúvida, bom, já está com uma pensão... Não, mas eu acho que é o seguinte, não, a pessoa é provisória. Provisória, vai. Não, vai levar uma parte se reconhecido, não, se não reconhecido, não leva nada. É tipo aquele processo trabalhista de vínculo de emprego. Ou calça de veludo ou bunda de fora. Mas o que acontece? Eles já firmaram esse contrato e eu vi os filhos se manifestando. Uma coisa muito triste, assim, porque agora tá os filhos brigando com a mãe, né? Mas eles firmaram esse contrato justamente para salvaguardar que ela estava sendo paga. E é verdade, o senhor disse, eles moravam em casas separadas. Claro, eles tinham um carinho, uma coisa bem bacana, mas foi bem... Na verdade, morava em casa separada, mas ela não saía da casa dele. Porque ela cuidava dos filhos, né, doutora Luísio? Com quem? Ela cuidava dos filhos, ela cuidava. Ela era bem paga para cuidar dos filhos. Inclusive, tem um contrato que ele bancava tudo ela para cuidar. Então, eu entendo assim que... Claro, agora tem o jus esperneante dos advogados da autora, que ela assinou esse contrato quando estava no hospital, quando não estava assim no seu sã consciência. Estava deprimida? Deprimida, exatamente. Então isso é uma coisa que vai ser o judiciário que vai decidir. Mas na minha visão, eles não tinham a condição de uma família verdadeira, eles não tinham. Por causa da condição homossexual. Exatamente. Bom, então eu vou fazer uma pergunta aqui para os demais componentes da banca. Eu perguntaria a todos, um homossexual pode casar no civil, no religioso? Sim. Sim. Pode. Pode ter filhos? Se o homossexual pode casar, pode ter união estável. Claro que pode. Sim, mas eu acho que esse não é o cerne da questão. Não é? Não, eu acho que não é a sexualidade, né, do Augusto Liberato. A homoafetividade, né? Mas eles firmaram... Por quem que ele se apaixonava. Isso. Eu acho que ele se apaixonou em algum momento, de alguma forma, ele se apaixonou por essa mulher. Mas por que não rescindiu esse contrato, então?
Quer dizer, Mas ele também fez ele morreu de uma maneira Ele assim, não tão se inesperada trágica. também. A mãe né? dele tem 95 Vocês viram o depoimento anos, né? dos filhos? Ele achou que ia Estão durar. querendo não respeitar a vontade do meu pai, dos filhos. É que o pai morreu, né? Quem morre não, É, não mas fala até mais. porque, né, doutor Demerval, agora estão fazendo essa colocação de que não estão respeitando a vontade do pai, porque na realidade eles foram beneficiados com 75%, né, no testamento. Claro. Então, por isso, imagina agora, se a mãe for Então, reconhecida, ela estão- pleiteia 50%. Fica 25 só. E aí- 25, que é dele, já passa para ela. Eles acham que não estão respeitando, né, a vontade do pai, mas ao mesmo tempo estão deixando a mãe desamparada. Não, concordo, é muito triste isso aí. Exatamente. Estava pensando em conflito filhos e, mãe. Pelo muito... jeito, ela nunca vai poder contar com esses filhos, pelo que Pois está se e apresentando tem aí. um jovem de 18 anos e duas meninas gêmeas com 16, não é? E daí essas meninas, esses filhos, né, se manifestaram através de uma nota, né, da Isso. assessoria de imprensa do pai. Do pai. Ou seja, os filhos já estão separados da mãe. Claro. Então, isso está gerando um conflito muito ruim. Agora, é claro, eu tenho, para concluir, eu acho que eles vão acabar fazendo um acordo e vai ficar todo mundo bem, porque 1 bilhão é um dinheiro que não termina mais, eu acho que vão chegar a um comum acordo. É mais que uma loto, né? Exato. Não, 5 vezes a Mega Sena acumulada. No meu modesto entendimento, eu acho que, por exemplo, a gente não tem assim elementos, Bem plausíveis para... não tem assim aqueles elementos assim que só a prova oral, a prova produzida no processo é que vai definir essa questão. Porque falar sobre comentários, sobre hipóteses, etc. e tal, a gente pode fazer um juízo de valor equivocado. Mas, de qualquer maneira, assim, na minha opinião, pelas informações que a gente tem recebido, de entrevistas, depoimentos, fotos de revistas, etc. e tal, Bilhetes. o próprio depoimento do Gugu, eu andei vendo umas entrevistas dele de uns tempo atrás, ele dizendo para a reportagem, nós nunca fomos casados, nós nunca nos casamos. Bom, isso é evidente, porque se eles estivessem casados, não teria esse problema todo para resolver, que é a união estável, né? Então, evidentemente que nunca foram casados. Mas, na minha opinião, havia essa união estável. E aquilo que eu disse no início, se o homossexual pode casar, ele pode ter uma união estável. Tá, mas doutor Luiz, por que se era uma família, por que tudo inseminação artificial? Não, é porque provavelmente ele não gostava de sexo com mulher. Os filhos do Provavelmente. William Bonner e da Fátima Bernardes também. Não, mas uma gravidez. Não, mas E gemelar. é que na verdade... porque É a mesma Mas coisa. Na se verdade, eles o homem tiveram pode preso, ter, não o quiseram homem pode ter mais. aquela dificuldade de problema de espermatozoide, que ele não consegue também. ir só através de fertilização. Bom, também o caso da Bernardes foi isso aí. Então, mas no caso dele, talvez, né, porque ele podia dar, de repente, fazer uma fezinha lá e fazer esse filho e depois parar, né? Mas não. Mas, de repente, não, a gente não pode, o interior dele é que não se pode... talvez nunca tenha transado com mulher, talvez, eu não sei, porque às vezes tem homossexual que transa com mulher, né? Mas eu estava vendo, Claro doutora que tem, Luiz, são... uma namorada dele que disse que teria vida sexual ativa com ele. Então... Sim, mas, e aí, Então, por que não haveria de ter com a Rose? com a Rose, Sabe que então, está tentando desmentir. Isso. É que agora também vai ficar assim, né, gente? Diz que. Muita fofoca, muita coisa Nunca em cima ninguém disso. vai saber Exatamente. a verdade mesmo, né? Vão saber a verdade Sim, dela não, e a da família dele. A coleta da prova é que vai definir isso. É. Na minha opinião, para que não houvesse união estável nessa situação, ou seja, estão os dois lá, estão criando os filhos, estão viajando junto. Né? Ele apresentava ela, parece que até foi visitar os parentes em Portugal e disse que aquela ali era a companheira dele. Quer dizer, apresentou como companheira. Por quê? Pra Porque família. para a família ele não queria. Claro, exatamente. Só que eu acho que não importa os motivos pelos quais ele apresentava. Apresentava, isso que importa. Isso. Olha, se os motivos que levaram ele a ter esse tipo de relação com ela são de fato, né, a homoafetividade, é muito cruel que esse homem não tenha deixado, não tenha contemplado ela, beneficiado concordo. ela no testamento dele. Concordo, A exatamente. mulher que gerou
filhos para ele. É verdade. Estava criando os filhos dele, né? Ele, se não tivesse esses filhos, hoje ele teria, né, teria morrido e teria terminado. Na minha opinião, para que não houvesse união estável nessa situação aparente que a gente, com as informações que a gente recebe, no meu entendimento, não haveria união estável se eles estivesse lá, ela cuidando dos filhos, na casa deles e tal, tivesse a casa dela e lá tivesse um outro companheiro. Aí era diferente. Mas eles alegavam. Não, e sem contar, doutora Luiz, Aí era diferente ao que porque tudo indica, a ela nossa não era uma legislação barriga não de permite a aluguel. bigamia. Não, mas dizem que Ela também. era, Né? Ela não era barriga de aluguel. ela é médica, Mas eu também. ela teria Exatamente. como desenvolver a Mas, profissão colega, dela. eu vi uma reportagem que quando ele ia nos Estados Unidos, a mulher deixava ele com os filhos para ele conviver bastante só com os filhos. Que ele tinha uma casa, ela tinha uma casa à parte, e quando ele ia, porque ele Essa casa era muito longe da dele, não? daí também não Porque tudo isso influencia, né? influencia. Claro. Então, na minha opinião, se ela tivesse, ela mantém essa relação que eles dizem que era de amizades, etc. Tal. Aí ela fosse para a casa dela lá, tivesse o companheiro dela lá, aí era diferente. Ah, é verdade. Aí era diferente. Mas se ela não tinha ninguém na casa dela, ficava sozinha, me parece que só esse aspecto não descaracteriza a união estável, né? Essa questão do contrato que fizeram em 2000, que eu sempre digo o seguinte, o papel aceita qualquer coisa. Tu escreve no papel e não reclama. O papel não reclama de nada. Tu bota ali, ela aceita. E assim. pelo que mas se denota, assim, ela sempre fez tudo o que ele quis, né? Da maneira que ele quis. Quem Agora- sabe da por maneira isso dele, tem né? assinado, Agora, não é? uma coisa perigosa, você sabe que nós, operadores do direito, nós temos pacta sunt servanda. Tem um contrato. Por que ela assinou um contrato? Quer dizer, não, isso eu não vou assinar. O contrato tem que ser cumprido. Porque, quer dizer, ela não foi forçada a assinar aquilo ali. Claro que tem as circunstâncias. Eu diria que foi forçado. Mas será que Será, ela não doutora é... Luiz? Ou assina ou vão bom, para a relação. bom. Aí pensa, Exato, bom. sem contar Pode. que ela, em relação a ele, poderia estar numa situação de vulnerabilidade. Isso, Claro. é o caso que eu estou Não, explicando agora. Estava, Bom. isso que eu estou dizendo assim. é o caso do ela era empregado. dependente Isso. dele. É o caso do empregado, Até- o patrão lá pede para assinar uma coisa É. e ele não quer perder aquele Até emprego. em relação Então, ao assim, Ele qualquer assina. coisa, até que Qualquer matou a coisa. mãe, não, né? Exatamente isso. Se houvesse Exatamente. Matou mãe, pai, filho. Se houvesse um rompimento ali Uhum. entre os dois, ele ficaria com os filhos. Agora no decorrer Eu do sabia processo vai ser disso. esclarecido tudo, né, doutora Não, Luiz? sem contar, assim, ele sendo uma pessoa tão meticulosa, de repente tão cuidadosa com essas coisas, Da família, né? com a família, ele escolheu essa mulher para ser a mãe dos filhos dele, não é? Ele já conhecia Escolheu desde essa a mulher como se fosse, adolescência. eu escolhi esse aqui, não. Mas eu digo assim, ele deve ter tido um relacionamento, né, com ela, né, tinha consideração pela pessoa, tinha admiração pela pessoa, porque do contrário ele não ia querer, não é, assim, ter filhos com uma pessoa com quem ele não tivesse nenhum tipo de afinidade. E, por exemplo, nessas aparições públicas dele, se realmente não houvesse o intuito de... Porque até, na minha opinião, o objetivo de constituir família é uma coisa muito subjetiva. Claro, né? exatamente. Porque, por exemplo, é o seguinte, eu digo no casamento, quantas pessoas casam contra a sua vontade? Inúmeras. Inúmeras, exatamente. Talvez ele não quisesse constituir. Hoje ainda, Hoje em doutora dia, Luiz, Sim, por status, porque tem que... entendeu? Não, mas aí quer casar. quer, por mas aí status. tem um objetivo a alcançar, não é, doutora Não Beneval? obrigado, como era antigamente, né? Que as pessoas nem se conheciam muitas vezes, não é? E terminavam casando por Por imposição das exemplo, famílias. vocês viram o caso do Michael Jackson lá mesmo. Tudo bem. Também, mesma coisa, um contrato, os filhos foram tudo feitos de proveta, e ela não era, claro que no caso do Hugo é diferente, porque eles tinham esse convívio, esse contato, essa exposição pública, mas bem reduzida, né? Vocês conheciam até a morte do Hugo, a esposa dele? Todo mundo conhecia a Rose Miriam. Todo mundo sabia nunca- da existência dela. Não, que ele era homem público, era homem casado, sim. Fotos Que- saíam com ela em revista, o nome dela era citado sempre. É que, na verdade, talvez ele tenha encontrado essa solução, para esconder a homossexualidade. Exatamente. Mas Homem público, isso não né? descaracteriza que mantivesse a união estável. Mas, gente, daí o doutor Generval complementa, mas é um homem público. Mas, gente, isso não diminui Não, nada. mas nada. mais colegas, pode ter certeza, o Brasil ainda discrimina.
cai na boca. O E contrato justamente dele por já essa não ia. hipocrisia, Já doutor Demerval, que o concordo. Brasil discrimina. Então, claro que eu Não é que daí concordo. uma pessoa... Aí já um contrato que ele faz por 5 milhões, já não vão pegar ele por 5 milhões, já muda tudo. Então, infelizmente, a gente tem que ter uma postura. Então, o senhor concorda comigo que a Miriam, a Rose Miriam, ajudou ele a ganhar dinheiro? Sim, concordo plenamente, não tenha dúvida. E outra coisa, E eu ela nem ajudou ele estou também, levando né, em conta, né, colher eu os nem frutos estou também. levando em conta o dinheiro. Estou levando em conta gerar os filhos e cuidar dos filhos dele. Importantíssimo isso aí, né? Uma Deles. questão que também é extremamente importante é que, por exemplo, quando há uma união estável, a companheira não precisa comprovar que contribuiu financeiramente para a aquisição daquele patrimônio. Claro. O fato dela dar aquele suporte Construir emocional, casa. moral, Bem é que faz com que ele ganhe dinheiro. Ou seja, ele sabia que tinha uma companheira lá cuidando, companheira ou amiga, como ele, sei lá, como estão querendo conceituar agora a família do Gugu. Então, não importa, ela está ali dando aquele suporte necessário para que ele esteja com a cabeça livre para ganhar dinheiro. Né? Então esse é o fundamento pelo qual o judiciário entende que a mulher tem direito ao patrimônio amealhado durante a constância da união estável, mesmo que ela não tenha contribuído, porque ela contribuiu de outra forma para que ele pudesse ganhar aquele patrimônio. Então, se ele tivesse lá que está cuidando dos 3 filhos, ele teria cabeça, teria tempo para ganhar dinheiro trabalhando? Não teria. Sem contar, doutor Luiz, que ela era médica, não é médica. Será que ela não deixou a sua atividade Com profissional? certeza. Provavelmente. Com certeza. Provavelmente, provavelmente sim. Outra questão é essa questão dos filhos, dizendo que a mãe está... Isso para mim não me impressiona. Não me impressiona porque a cabeça desses jovens, são 18 anos, 18 e 16. pode estar sendo influenciada por outras pessoas. Claro. Olha, a tua mãe lá está querendo tirar o que é de vocês, etc. Isso gera, assim, talvez tenha gerado essa inconformidade dos filhos, né? Eu não acredito que os filhos ficassem contra a mãe assim de uma forma gratuita, sem estarem sendo influenciados. Pois é. A não ser o seguinte, de repente pode ter, não, daqui a pouco a minha mãe em casa arruma um Ricardão aí e fica com o nosso patrimônio. Aí pode até ser. Mas E eu acho que até não. isso pode ter sido sugerido Claro. na família dele. Não pode. Exatamente. Olha, daqui a pouco ela casa com alguém aí, arruma um namorado, um marido, e ele vai usufruir do patrimônio que seria de vocês. Parece que Pode. a irmã dele é inventariante, Parece que né? Ela não foi Eu só tenho nomeada essa opinião, inventariante. doutor, mas uma coisa que me preocupa bastante, e para mim, que falta elemento para ter uma união estável, é justamente essa briga mãe-filhos. Porque, claro, o dinheiro sobe a cabeça de todo mundo, mas eles estão assim, filhos, mulher e mãe, todos, assim, guerreando todo, entende? O que acontece? Geralmente, não, vamos tentar fazer um acordo, mas a mãe diz uma coisa, os filhos diz outra coisa, a mãe do Gugu diz outra coisa, claro, a mãe do Gugu e os filhos do Gugu contra a mulher. Então, digo, é uma coisa bem complicada, é uma coisa O bem... viu metal, né, doutor? O dinheiro faz coisa, né? Eu já disse isso, a minha tia dizia, minha tia, a falecida tia Geni, meu filho, o dinheiro faz coisa. Onde não tem verdade. briga, já suja a briga quando aparece a disputa pelo dinheiro. O dinheiro revela, né? Revela as pessoas, né? É verdade. Mas de qualquer maneira, então, eu diria o seguinte, que o fato dele ser homossexual, se havia relação sexual ou não havia, Claro. isso me parece que... Se a relação sexual fosse condição para não estar, por exemplo, o seguinte, um homem impotente, Exatamente. ele não ia ter relação sexual, mas ele não podia casar? Pode, Claro. ele pode casar. Claro. E certamente essa união não vai ter relação sexual. Apesar de que Vai ter carinho, vai ter chamego, vai ter passeios. Então, a condição homossexual dele não é impeditivo para a união estável. O fato de não morarem na mesma casa também não é. Também não é. Será que algumas vezes ela não dormia lá? Eu duvido que isso não tenha acontecido. Exatamente. Daqui a pouco o Gugu não estava em casa, Exatamente. ele não ia estar lá com os filhos. Eu acho que... Então, uma série de fatores me leva a acreditar com essa... Parece que ela tem como obter assim, uma farta prova documental, no sentido de que se apresentava perante a sociedade como um casal. Se apresentava perante a sociedade como um casal, casados eram. pública, né? Publicidade. Exatamente isso.
E depois a duradoura, foi o quê? 20 anos, eu acho? Exatamente. 20 anos de união. Primeiro já tinha até namorado antes, né? Então eles se separaram e... Não sei, mas assim, se eles eram vistos pela sociedade E toda, nunca foi assim, vista como a ex-mulher do Gugu. E A ex do Gugu. essa outra questão dela não ter sido contemplada no testamento também não me impressiona, porque isso foi feito há muito tempo atrás. Aí, de repente, o Gugu, um homem muito ocupado, cheio de compromisso, não se lembrou. Provavelmente pode até ter acontecido que esse testamento pode ter sido feito numa época de crise do O advogado casal. falou isso aí. Pode ter sido, Exato. a gente não, né? E de repente estava rompido, estava em crise, daqui a pouco o homem quer castigar a mulher. Pode. Quantos homens não gostam de castigar as mulheres? O machismo às vezes está presente nas relações. Claro. Então quer castigar a mulher? Não, eu não vou botar no meu testamento. Quer ter E depois quanto esqueceu você de mudar. Pode ser. tomara, não é, doutora Luiz? Tomara que seja isso Doutora mesmo. Ângela também é séria? Não, eu fico pensando assim, né? O que faz as pessoas brincarem com a vida dos outros, né? Desta forma, para esconder uma condição de homoafetividade, É verdade. né? É muito cruel isso, De e brinco, isso né? esse pensamento Não, conservador, Eu também horroroso. concordo, Claro. mas o que acontece? Os homens públicos eles precisam manter uma postura. Mas todo mundo sabia que ele Mas daí, era... doutor Demerval, se a gente vai usar isso, não é que o homem público precisa manter uma postura, é como se a postura, né, de uma pessoa, Isso, mobilidade de um dessa homossexual postura. não fosse uma postura postura adequada. Claro. digna. Isso, O que eu exatamente. acho assim, ó, Que não é verdade. aceitam esse tipo de comportamento, né? Que o homem escolha uma mulher para ser mãe dos seus filhos, enquanto ele vai ter as suas relações homoafetivas. Mas as mesmas pessoas que aceitam isso são aquelas que repudiam o casamento entre pessoas do mesmo sexo. É verdade. Uma outra questão que também me leva a acreditar que a Geu não estava era a total dependência econômica dele. Ela Isso- dependia isso economicamente está no dele. contrato, né? Ela Isso está no contrato. Um contrato feito 11 anos depois que a relação já existia, né? Não, aquilo que eu disse antes. Foi em Que 2011. às vezes a pessoa assim, ou eu assino isso ou rompe essa relação. E tudo de repente bem. para ela não era interessante romper a relação e se afastar dos filhos. Talvez É. tenha perdido a guarda das Ah, crianças. Até porque, mas faltou- até porque ele era um homem muito poderoso. Mas, doutor Luiz, faltou um pouco de intimidade entre os dois. Você sabe que eu sou farmacêutico, né? Vocês conhecem um laboratório Johnson, uma multinacional americana muito forte aí. Aconteceu um caso bem parecido, mas rapidinho eu vou falar para vocês verem como é que as coisas se ajustam. O fundador da Johnson, ele pegaram uma empregada da Polônia. Lá na casa deles há muitos anos, tal, morreu a senhora Johnson. Aí, é claro, o Johnson tem vontade de ter relação. Então a empregada ali não, só casando. Não. Como eu sou casado aqui nos Estados Unidos, tenho 3 filhos. Tá? Não, precisa ninguém saber, vamos lá na Polônia, a gente casa lá. Tá, muito bem, daqui a pouco morreu o seu Johnson. Os filhos falaram, olha, a gente quer te agradecer, quer te indenizar. Como indenizar? Eu sou a mulher do cara. Levou metade da Johnson. A primeira coisa que ela fez foi botar uma Johnson na Polônia. Então, acho que ele tinha que ter preservado essa mulher que teve os filhos, tinha que ter pensado no futuro dela, porque se ela tinha um contrato, ela não estava bem protegida. Ele tinha que ter pensado melhor. Mas pelo visto, doutor Demerval, pelo exemplo que o senhor está nos dando, também ele não teve o intuito de preservar a mulher, não Teve, é? falei, casou, não? Casou, mas por quê? Casou lá na Polônia, não é? Para Por uma proteger o imposição. patrimônio para ela também, né? Será, Acho que doutor não. Demerval? Ou porque ela não, né, disse que não teria Não envolvimento teria- algum bom, com ele, Pode né, ser se não também. houvesse o casamento. O doutor Luiz, ou assina, ou, né, doutor Luiz? Eu assino rua. Ou- E às vezes as pessoas não estão em condições de negociar. Porque não tem como duas pessoas que não estão no mesmo ponto de equilíbrio, na mesma posição, Exatamente. negociar de forma Igual, equilibrada. né? Exatamente. Aquele que está em posição superior, hierárquica, ele impõe as condições. Exato. Isso aqui. Então, acho que para mim não me impressiona isso. Por isso um professor me dizia, planejamento sucessório, porque senão depois vai ter briga, certo? Agora então, aquilo que eu tinha dito, me parece, no meu entendimento, extremamente relevante como é que era a situação afetiva dela fora desse contexto aí. Ela tinha
um namoro, algum companheiro, sei lá. Eu acho que não. Acho que não, senão já pai viveu teria, só pra ele. a família dele já teria. Então, aí se ela não tinha nenhum companheiro, o namorado até podia ter dado as escapadas dela, sei lá o quê, porque eu acho que o Gugu também dava as escapadas dele. Acho que dava, né? Então, como assim? Não sabia. Nós estamos analisando uma situação real. Nós Não estamos discutindo as características da união estável, se havia entre Ambos. a mãe dos filhos do Gugu e o Gugu uma união estável, não da Não, sexualidade. mas eu estou dizendo, eu estou dizendo que tudo dependeria de uma análise de outras circunstâncias, né? Sim. Por exemplo, como é que era a vida afetiva dela fora daquele contexto, ela, Gugu e os filhos? Não, mas ela tinha lá um companheiro lá que morava em outro lugar e ficava a semana inteira. Ficava durante o dia na casa do Gugu cuidando dos filhos, e de noite ia para casa dela com o namorado, com o marido, sei lá. Eu acredito que não, porque senão já teria aparecido isso, Mas porque você- ela está cercada de Namorado de gente Gugu já está aparecendo, né? Namorado de Gugu já está aparecendo. Mas tá vocês aparecendo viram, muito. gente, ó. Agora a família mostra, né? Vocês viram que ela começou com uma pensão de R$100 mil e depois do contrato baixou para $100. Mas isso é tudo provisório. É, Decisão 42 provisória. mil reais, Aí- né? É medida liminar. Sim, isso é medida verdade, pode ser liminar, mudada é o seguinte, a qualquer tempo. O juiz do primeiro grau dá, o segundo tira, o STJ Dá de novo? tira de novo. É aquela bagunça toda do judiciário, né? Então, mas de qualquer maneira, ó, é uma questão muito polêmica, né? A celeuma está instalada, mas na minha opinião, era companheiro, na minha opinião. Não tem Mas como. é a velha história, né? Que sobre a morte ninguém quer falar. Ele fez esse inventário esse testamento em algum momento da vida dele. E ficou lá. Eu acho que A gente tem até medo de fazer um testamento. E se tu faz, parece assim, não, mas eu não vou morrer. Eu a negação da morte. Na minha atividade profissional, eu já vi várias amantes serem reconhecidas como companheiras. Então, agora imagina A mãe dos filhos. Imagina a mãe dos filhos. Eu acho que ela era uma companheira atípica. Eu até, rapidamente vou citar um caso, um grande empresário aqui de Porto Alegre, tinha uma namorada e rompeu com a namorada entrou com ação de união estável e foi, não chegou ao seu tempo. Eu sei que ele deu 4 apartamentos para ela ficou super faceira. E era amante só, namorada. Ele era casado, acho, com outro, sei lá o quê, e ganhou isso. Né? Um grande empresário aqui, olha, um mega milionário. Eu estive no STJ e eu vi na Veja há muitos anos atrás, o dono do Bradesco, ele tinha uma namorada. E bancava, ele tinha um apartamento para ela e tal. Ele tinha uma namorada, mas vivia com a mulher, na casa, para não dividir patrimônio e tal. Aí fomos no STJ, aquele ministro Vilarinho, um cara bem famoso até, nós estamos com um processo aqui, onde está se discutindo uma união estável de bilhões. Era essa namorada pedindo metade do patrimônio do Bradesco. Certo? A metade, doutor. Pedindo a metade. A metade do patrimônio. Ela era namorada, ele morava para não ser partido do patrimônio e continuava na casa com a mulher. Mas ela não tinha mais nada. E ele tinha essa namorada, e quando fomos lá, a namorada estava solicitando a metade do patrimônio. Mas só solicitou, né? Não, daí não sei. O desfecho. Não, o desfecho eu não sei. Pedir, o choro é livre, tranquilo. Mas eu acho que a prova oral do processo, a prova oral, a prova documental, a instrução processual que vai definir se ela era ou não. Mas, na minha opinião, assim, a priori, assim, examinando superficialmente, acho que não tem como escapar de um reconhecimento de união estável. Na minha opinião... Mas, né? Mas... Se a amante tem conseguido reconhecimento de união estável, imagina aquela que não era amante, né? Mas é muito triste, uma pessoa assim, né, famosa, uma pessoa pública, tá assim, escrachada, essa briga feia. Coisas que não teria acontecido se ele tivesse feito um testamento justo, né, e equilibrado. Bem certinho. Pensado nela também. Se ele tivesse pensado nela, Isso. eu acho que essa situação, até a condição de homossexual dele, não teria vindo a público. Exatamente. Provavelmente não. Ele contempla lá com 10, 20% do patrimônio, mas porque ele podia dispor do patrimônio da metade da parte disponível, ou seja, 50% dos filhos, nos outros 50% ele podia dispor. Eu acho que a condição dele de ser homoafetivo, tanto faz. Só que ela está vindo a público pela própria família dele por um motivo... Agora uma financeiro. A família que durante toda a vida nunca quis que o filho fosse homossexual, nunca aceitou, que eu acho que era assim.
E de repente, aí não tem o menor pudor de escancarar uma coisa que é da intimidade Agora das pessoas, né? Por um motivo desses, né? É triste de uma ver. coisa que eu fico assim preocupado, porque assim, ele não prestigiou ela com nada, né, Torisa? Nenhuma pensão, Casamento sem relação nenhum sexual, bem. sem morar junto, fez esse contrato para se proteger, fez o testamento só prestigiando os filhos. Quer dizer, o que aconteceu para ele não... Ele tinha que prestigiar ela. Gerou os filhos, cuidou dos filhos, eu não sei o que aconteceu O de que ele... dá a entender, assim, que na verdade ele posava para fotos com ela e tudo, e tinha, e falava nela, mas aquilo, para ele, ela não era nada. Eu não duvido que ele não pensasse isso aí. Ela não fosse uma pessoa que prestasse um serviço para ele. E isso repercutiu para agora estar Eu não sei, né? É o que parece, porque em momento algum ele deixou a mãe com uma pensão de 160 mil. Para ela nada. Nada. É estranho isso. Mas Pô, mas existem, né? será que ele nunca teve nada com ela mesmo? Nunca teve nenhuma isso relação ninguém sexual? vai saber, né? Mas aí a gente vê quantos casais que ficam aí 20, 30 anos casados, juntam, né? Angariam um patrimônio e se na hora de separar é aquele Deus nos acuda, né? Se puder deixar a mulher sem nada... Brigo até pelos talheres, fazer pobre. Brigo até pelo mochinho velho. Né? Dizem que ele nunca teve nada com ela porque ele era homossexual. Eu pergunto também aqui para as bancadas, o homossexual ele não tem ereção? Pode ter. Pode não, tem. Não. Acho que tem. Não, a ereção sim. Não tem o impotente. Mas aí tem, doutor, eles têm aquele ativo e o passivo. Pode ter ereção, mas não gostar de mulher, entendeu? Uma coisa é uma coisa. Eu sou farmacêutico, o senhor sabe disso, né? São duas coisas distintas. Fala aí a autoridade impotência, Fala aí a autoridade do assunto. Impotência e libido. As pessoas confundem muito. Impotência é a nos explica capacidade. aí. A impotência é a capacidade de ter uma ereção para ter uma relação sexual. Libido é não ter vontade nenhuma de ter contato com mulher. É diferente, mas as pessoas confundem. Então, A falta de Mas ele libido. tem ereção. A falta de libido, Mas ele sabe? tem ereção, ele tem ereção. Pode ter ereção. Vamos, pode. Mas de repente ele deixa a libido de lado. Ele deixa a libido de lado. De repente ele deixa a libido de lado. Tendo ereção. Pois aqui, Tem ó. sexo. Não pode ter sexo e não pode ter sexo de outras formas. Né? Doutora Não, tem que Luiz. falar, as mulheres é que são. Nós entendemos muito pouco De sexo, as dessas coisas. As mulheres Aqui, são ó, mulheres. a nossa querida produção aqui, o Antônio, tá me passando que a Rose Miriam ganhou uma mansão do Gugu em Alphaville de 7 milhões. Olha. Que botou no nome dos filhos. É? Ela, Não sei. em vida, quando ele era vivo, Essa aí, vivo a ainda. mulher Ele que botou? Ela botou no nome dos filhos. Ele Mas- deu pra ela e ela botou no nome dos Mas filhos. isso aí pra mim é esmola. 7 milhões para um Seis padrão de Hoje é dos Isso é filhos. esmola. Isso é esmola. Né? E Então, hoje os filhos estão, não é? complicado. aquilo que eu falei aqui estava equivocado? O que Porque tendo ereção pode haver relação sexual. Lógico. Claro. Isso era uma aula de sexologia. Só não pode ter sexo se não tiver ereção. Não tem como. Exatamente, exatamente, é verdade. Pode ter outras formas de sexo, mas não relação sexual. Será? Só normal, né? Não. Se preocupar com a sexualidade dos outros é uma coisa Então, tá, tão... vamos deixar o Gugu e essa questão Tem coisa de tão mais lado, né? importante É nessa verdade. vida. Então tá, vamos passar por... Então daqui a quando sair uma decisão judicial, e depois tem Exatamente. TJ, STJ, STF, depois tem o Tribunal de Haia, e vai embora. E vai os recursos. 20 anos, 30... Tipo na Holanda. Vai resolver essa questão. Bom, o segundo aspecto que nós queremos abordar aqui agora, essa questão da morte do miliciano, como é que é o nome dele? Adriano da Do miliciano Nóbrega. Adriano, que foi assassinado essa semana lá em Minas Gerais, né? Na Bahia. E estão se suspeitando de queima de arquivo. O que a bancada acha aí? Foi queima de arquivo? Queima de ou não foi? arquivo, mas É? Por quê? seguramente, doutora Luísio. Mas, Doutora Luísio, esse Adriano da Nóbrega, ele foi homenageado pelo 01, o Flávio, né? Flávio B. Em 2 oportunidades ele ganhou medalhas, não lembro o nome da medalha, mas ele ganhou medalhas em uma. Tiradentes. Isso. A última foi de Tiradentes. Em uma delas ele estava preso, inclusive, Foi. né? Teve, inclusive, foi chamado de herói pelo atual presidente, era ligado ao escritório do crime, tem relação com o Queiroz,
não é? Tinha depósitos também, né, que ele fazia na conta do Queiroz. A esposa dele, a mãe dele, né, trabalharam no gabinete do Flávio Bolsonaro, do Flávio B, do 01. E uma coisa, assim, doutora Luísa, que, se não me engano, esse Adriano da Nóbrega, quando o ministro da Justiça lançou, então, né, a lista de bandidos procurados e tal, se não me engano, o Adriano da Nóbrega não estava nessa lista. Agora, depois dessa, que no meu entendimento é uma execução, até porque, pelo que eu ouvi hoje, parece que foi de uma arma só, não é que tem marca de tiro de apenas uma arma. Há quem diga que ele estava negociando, né, para se entregar. Tudo bem. Então esse Adriano, ele já tinha comentado com muitas pessoas que ele seria morto, né, que seria queima de arquivo. Agora eu me pergunto, o Queiroz, então, deve estar, a essa altura do campeonato, desesperado, porque ele é o próximo. Ele é o próximo, né? Porque a essa altura, né, assim, o Bolsonaro não quer falar sobre ele, já disse que não vai conversar com a imprensa, porque a imprensa distorce as coisas que ele diz. Pessoas próximas do Bolsonaro no governo já disseram que ele fica muito nervoso quando falam nas rachadinhas em função do Flávio B. Doutor Márcio, foi queima de arquivo, quem é que mandou matar? Eu não posso garantir nada. Ele foi morto na Bahia, pela polícia da Bahia. Ele estava foragido numa fazenda de um vereador do PSL. Aí o advogado disse que eles não queriam ouvir, eles queriam matar ele mesmo, né? Como é que ele tinha contato com esse vereador do PSL? Ele invadiu o sítio. E casualmente era de um político do PSL, né, doutora Luísa? Eu até olhei a imagem do sítio assim, ó. Eu acho que aquele sítio estava meio abandonado. Com a grama toda alta. As características de Fazia abandono tempo mesmo. que não aparecia o vereador lá. Não vamos botar a culpa no... Já estão querendo vincular o Bolsonaro. Venderam para a China, daí o mato ficou alto. Outra coisa muito interessante, a Folha de São Paulo esteve lá nesse sítio. Então eles acharam muito estranho o fato de, assim, o portão, a porteira, não é, para a entrada desse sítio, tinha apenas um cadeado. Eles foram verificar e, na verdade, as cercas tinham espaço que as pessoas podiam passar. O repórter da Folha de São Paulo esteve lá no sítio, ele entrou na casa, né, no local onde aconteceu o crime, a porta estava aberta. O rapaz entrou, ele fez um vídeo, né, de todo o local lá. Agora o senhor imagine, se um repórter, né, da Folha de São Paulo foi até lá, entrou no local, fez um vídeo, fez fotos, fez tudo. O local do crime não tinha que ter sido preservado? Não tinha que ser preservado para uma perícia, para se verificar o que aconteceu? Em ver o que aconteceu. Para todos os efeitos, ele foi capturado, estava sendo capturado e reagiu, né? Ele era foragido. E alguém viu a foto do corpo dessa criatura que morreu? Agora, eu não sei nem se ele morreu. Agora o que é triste, né, gente, policiais, essas milícias, coopta policiais, pessoas que tinham que proteger a sociedade para se virar contra a sociedade. Ele era um excelente policial do BOP. Exatamente, e se aliar ao crime organizado para... Porque ganha mais dinheiro. O senhor veja bem que chega à presidência da República, doutor Demerval. O Bolsonaro, enquanto deputado, elogiava ele sempre foi a favor da época ele era bom, gente. Naquela época ele era bom. Quem era bom, doutor? Esses policiais. Na época eles eram honestos. Adriano da Nóbrega, eu sempre digo o seguinte, a pessoa é boa até a hora que deixa de ser. E eles deixaram de ser bom e a família Bolsonaro continuou admirando eles. Interessante, né? Essa questão se foi queima de arquivo. O filho do Bolsonaro estava na Bahia um dia antes. Quem sabe foi ele que comandou a polícia militar da Bahia para ir lá matar ele. Não sei, doutora Luísa. O senhor sabe que a polícia tem ramificação no país inteiro. Eu nunca me esqueço uma vez, uns policiais gaúchos que foram tentar prender uns criminosos que estavam lá no Paraná. Aí estavam lá, eles reagiram, mataram. Aí o repórter foi entrevistar aqui o delegado, não vou citar o nome dele. Eles, o que houve? Não aconteceu nada. Nós fomos lá prender eles, eles reagiram e nós matamos eles. Só isso. É o que aconteceu aí. Foram lá prender esse capitão. Ele reagiu e mataram ele. Só isso. Tá certo. Uma pessoa... Agora eu vou acreditar
que a polícia do Rio de Janeiro entrou em contato com a polícia da Bahia, ora, mate eles. Mas a a polícia não precisa dar um tiro fatal, mortal. Aí teria que comprar aqueles policiais que mas ele era a chave, a peça que ia desvendar todo e não estava na lista do Marielle, e não estava na lista de procurados. Como é que a polícia descobriu que ele estava lá e foi lá procurar? Não, ele não ia desvendar coisa nenhuma, porque se ele fosse preso, ele ia ficar que nem o Zé Dirceu. Será? Bico fechado. Não ficava, não. Tem que ter lombo duro. O Zé Dirceu tem lombo duro. Não tinha. Não tem nada a ver com a gente sabe uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pessoa que executa um crime de mando, ela entrega. Quando a coisa fica ruim, ela entrega. O que fizeram para ele? Não, nós vamos te dar uma fuga. E nós vamos achar um lugar para te esconder lá na Bahia. Numa fazenda, ninguém vai te achar. Se tem um companheiro nosso do PSL que pode ir para lá. E acharam ele e mataram. Estão querendo botar chifre em cabeça de burro. Hoje vocês não viram o telejornal hoje da Globo? Ela se retratou daquela, a voz da pessoa que falou que foi o seu Jair, não é o mesmo que deu o depoimento. E na época já era o seu Jair. Pois é, mas acontece que também existe a teoria de que pode ter sido adulterada essa fita. A voz não era a mesma. Aí já disseram que é do Lessa, daí já há quem diga que seja do Carluxo, porque essa fita foi adulterada. Por que o Bolsonaro chegou lá, ou o 01 ou o 02 foi lá e pegou a gravação? Por que foi adulterada? Porque também não tiveram as cautelas, não quiseram proteger aquelas provas. Porque não foi o Bolsonaro que autorizou a entrada, foi o Bolsonaro que mandou matar o capitão, o Bolsonaro é o culpado de tudo. É o Bolsonaro que não quer se manifestar a respeito, é o ministro da Justiça e Segurança que não se manifesta. Ele está extremamente nervoso com toda essa situação. O PT é a vítima de tudo. O Bolsonaro é o culpado de tudo. O Lula é inocente, o Moro é que é culpado. O Moro é que tem que ir para a cadeia. É assim na visão da esquerda. Meu sonho de consumo, doutora Luiz, é ver aquele marreco preso. O doutora Luiz disse Vamos passar para as perguntas. Que foi, doutora Luiz, uma troca de tiros, só tinha um calibre de revólver. Bom. Já examinou o exame de balística? Pelo menos foi o que a polícia disse. Tem que examinar o laudo de balística. Nós não teremos acesso, doutora Luiz. Vamos ter, o assunto vai se... Doutora Luiz, vamos para as perguntas. Antes de começar as perguntas... Nossos telespectadores vão reclamar, gente. Doutora, antes de começar as perguntas, eu gostaria de fazer uma observação, doutora Luiz. Essa semana, no dia 10, nós tivemos, então, o aniversário da nossa querida amiga, doutora Ângela. Não é, doutora Ângela, uma companheira de luta pelos direitos humanos e contra o fascismo, a favor de um país livre do fascismo. E também o aniversário do Partido dos Trabalhadores, né, doutora Luiz? Vamos deixar esse puxa-saquinho de lado. Mas ela vive 40 anos do PT. O Partido dos Trabalhadores nasceu no mesmo dia. Doutora aí para a esquerda. Olha que lindo, doutora. Está aliciando para a esquerda aí, faz horas que ela está aliciando. Que amor, doutora Luiz. Não é miliciando, aliciando. Leia os livros que tem em casa, doutora Luiz. É verdade. Começa com as perguntas aí, senão eu não terminamos o programa hoje. Vamos começar aqui. Telespectadora não identificada pergunta se é possível fazer judicialmente pedido de homologação de existência e término de união estável e divisão do patrimônio, bem como fixação de alimentos aos filhos menores, já que não existe litígio entre os contratantes. Está todo mundo com essas dúvidas, Essa pergunta é uma excelente pergunta. Ela ocorre muito corriqueiramente. É uma pergunta importantíssima. Pode sim, pode ser feito judicialmente a constituição e a dissolução da união estável, a partilha de bens, a pensão alimentícia e tem mais telespectador que você fez essa pergunta, pode também ser aí colocado a guarda dos filhos juntamente. A título de esclarecimento, ela também agora pode ser feito para mais celeridade extrajudicialmente, tá? Onde o senhor vai no tabelionato e, é claro, tem que ter critérios, tá? Por exemplo, não ter filhos menores, não ter testamento firmado, ser consensual e ter a presença de um advogado presente. Pode ser feito num tabelionato, no qual você sai de lá já com o documento hábil a transferir os imóveis para o nome de cada um, guarda, partilha e pensão alimentícia.
O doutor Demerval esclareceu muito bem essa situação, que é perfeitamente possível. Só que as pessoas podem se questionar, como é que vai entrar com um processo em que não há litígio, em que não há pretensão resistida, né? Para que haja uma ação judicial, tem que haver uma pretensão resistida. Eu quero alguma coisa e o outro não quer me dar. Claro. Né? Então, nesse caso aqui, não está havendo pretensão resistida. Né? Mas, de qualquer maneira, é perfeitamente possível a realização dessa homologação, constituição e homologação dessa situação, através de um que se chama de um processo de jurisdição voluntária. As partes voluntariamente chegam e dizem, olha, a situação é essa, nós queremos que o judiciário chancele essa situação, e isso vai evitar, inclusive, um litígio futuro. Claro. Né? Então, é perfeitamente possível, através do processo de jurisdição voluntária, e feito isso e homologado essas condições, claro que lá o Ministério Público, o juiz, vai analisar se estão presentes as condições, claro, quando há filhos menores, resguardados os direitos dos filhos em relação às pessoas, etc. Se estiver tudo ok, é perfeitamente homologado e passa a valer como decisão judicial entre as partes. Ok? Era isso? Vamos lá. O senhor Vinícius Teixeira pergunta se um ex-sócio de uma empresa pode ser responsabilizado por débito trabalhista em ação ajuizada posterior ao seu afastamento da empresa. Doutor Aloysio? Quando o sócio se afasta da empresa e posteriormente é ajuizado uma ação, ele pode perfeitamente ser chamado a responder por débito proveniente dessa ação. Mesmo que ele não tenha, não seja mais sócio da empresa, na verdade, durante o tempo que ele foi sócio, ele usufruiu da força de trabalho do empregado. E se ele usufruiu da força de trabalho do empregado, ele perfeitamente é responsabilizado por esse débito. Acontece que a nossa jurisprudência tem entendido que ele responde por esses débitos de forma proporcional. Né? Por exemplo, o seguinte, ele foi sócio, se afastou 2 anos antes do empregado da ajuização. Então, ele vai ser responsável pelos créditos proporcionalmente àquele tempo. Ele era sócio 3 anos e o reclamante reclamou 5, durante aqueles 2 anos posteriores. Só do tempo que ele esteve presente. Sim, do tempo que ele usufruiu da força de trabalho do empregado. Né? Claro. Então ele responde de forma proporcional ao tempo que ele era sócio da empresa em relação ao débito constituído e reconhecido na sentença. A gente fala no fato gerador que desenvolveu a ação foi o tempo dele. Sim, o trabalho do empregado em que ele usufruiu daquela força de trabalho, né? E não tem essa coisa, doutor, uma prescrição de 2 anos, assim, a partir de 2 anos ele não pode mais ser responsabilizado? Não, aquela questão do Código Civil, um artigo do Código Civil que diz que o sócio responde pelos débitos da empresa até 2 anos do seu afastamento. Exato. Mas isso para débito trabalhista não vale. Tá. Não, a jurisprudência trabalhista é uníssona no sentido de que... Perfeito. Telespectador não identificado pergunta se na partilha de bens de um inventário, um herdeiro pode receber bens superiores aos outros herdeiros. Por aí? Pode ser. Bem, na partilha. Poder até pode. De repente o outro herdeiro lá, olha, fulano, fica com mais que eu dou um pouco da minha parte para ti. Pode? Né? Bom, mas desde que... E haja concordância dos outros. Sei não, ele está consentindo. Bom, em verdade é o seguinte, em todo inventário cada um tem que receber o seu quinhão de forma igualitária. Né? Isso é uma questão básica. Né? Mas nada impede que na divisão das partilhas haja um consenso e que alguém fique com mais que o outro herdeiro. Né? Por exemplo, um herdeiro fica com um imóvel que vale 500, outro fica com vale 400. Aí, por exemplo, ele pode, inclusive, fazer até como se fosse uma doação daquela diferença, ou então fazer o que se chama reposição em dinheiro, né, a fim de equilibrar as legítimas. Então, é perfeitamente possível, né, desde que haja devida compensação, ou um dos herdeiros concorde expressamente que ele fique com um bem maior que o outro. Pode, de repente, lá um ser mais rico, outro ser mais pobre. Vamos dar para aquele pobrezinho, coitado. Vamos ajudar o... E essa difícil isso. Essa pergunta não faltou ali, talvez a pessoa, o de cujo, do morto, fazer um testamento, deixar uma percentual para o filho. Não, mas é na partilha. Na partilha. Na partilha. Não, mas a pergunta é pertinente. Na partilha, se houver testamento,
alguma dele vai sim, ficar com mais, aí. né? Sim, É. claro. Pode. Também. É pertinente a pergunta. No testamento pode Que eu perfeitamente. entendi que já... Bem, só está chegando ao final do nosso programa. Eu agradeço ao doutor Demerval, doutor Lorenzo, doutora Marta. E se alguém quiser fazer alguma consideração antes de terminar, tá colocada a palavra. Obrigada pelos votos É. de felicidade. Eu pelo meu queria aniversário. elogiar o nosso presidente por prontamente trazer todos os brasileiros da China, quer dizer, ele Concordo plenamente. Sem terminar a frase, já contou com o Mas ele não queria, ele não relutou queria. muito em trazer. Depois que ele deixou desde outubro lá, sensibilidade, aquele né, doutor povo, Luiz? Desde Exatamente. novembro, aquele povo Foi abandonado perfeita a lá. atuação dele. Perfeita. Dito isso, eu agradeço. Mais Ah, uma, doutor Luiz, eu queria não, dizer mais mais uma uma coisa campanha. Tá terminando o programa, gente. Campanha. O Antônio vai arrancar o meu Confiar. pescoço lá depois. Doutora Luiz, eu digo assim, ó, cada dia é um dia menos de desgoverno do Bolsonaro. O Cada futuro dia que dirá. passa. O futuro dirá. O futuro Bem, dirá, dito claro. isso, eu agradeço nossos telespectadores e que nos aguardem até o próximo programa. Não, isso é sacanagem. O Não dá Demerval sacanagem. homenagear o presidente Mas na não, hora não, que o programa atitude, dele. É, daí não deixa Foi espaço atitude, pra Não, gente. gente. sensibilidade. Não Ele deixa. fez de propósito. Vocês não Olha. deixam nem eu me despedir e agradecer o telespectador, já fico me cortando. Ah, mas não deixou, diretor, nem eu cumprimentar a doutora Ângela. Mas é tão bom o debate, né? Que... Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido. Dejar un nuevo amor, tanto mejor, ahí como el mío. Dejar y la vive ahí en este mundo de tristeza. Dejar y la vive